Agora nós vamos ver um assunto que parece ser fácil, mas tem um macete, por isso eu estou fazendo um vídeo, que é a ligação de bobinas em série paralelo de transformadores. Todo mundo sabe que a ligação, por exemplo, você tem um transformador aqui com duas bobinas de entrada, duas bobinas de 110 volts, por exemplo. Aí você quer ligar ele em 110 volts, você tem que botar as duas bobinas em paralelo, porque elas são feitas com um fio na metade da espessura. Então você pega o início de uma bobina, liga no início da outra bobina, pega o final da bobina e liga no final da outra bobina. É dessa forma que você bota duas bobinas em paralelo. Se tivesse que botar em série, bastava ligar final de uma com o início da outra e usar as duas pontas. Isso aí, todo mundo acho que já nasce sabendo. Todo mundo que faz transformador tem obrigação de saber isso. Só que existe um detalhe que às vezes a ligação não é feita assim. Tem um tipo de transformador que a ligação não é feita assim. Esse tipo de transformador, que eu vou mostrar qual é, a ligação é feita desse jeito. Você pega o final de uma bobina e liga no início da outra. E você pega o início da bobina e liga no final da outra. Doideira, né? Parece que aqui as bobinas estão em curto. Se você pega um transformador normal desse de ferro EI e liga desse jeito aqui, adeus, o transformador queima na hora. Porque você tem uma tensão aqui, você tem uma tensão aqui, você está opondo as tensões e é curto direto. Então vamos ver como é que é feita a ligação desse transformador especial e por que ela é feita desse jeito. Vocês lembram daqueles transformadores que são feitos, em vez de feito com chapa EI, ele é feito com... Tem uns que são feitos com núcleo C, que é um núcleo assim. E aí você tem uma bobina aqui, uma bobina de plástico aqui, uma bobina de plástico aqui. Você tem dois Cs, o C é aberto aqui no meio. E você tem um outro tipo que é feito com chapa, igual o transformador trifásico, só que ele só tem duas bobinas. O pessoal chama até de transformador bifásico, não é isso. É o transformador comum, monofásico, só que ele é feito com chapa, pedacinho de chapa, e aí você faz duas bobinas. Você faz, numa bobina você bota primário e secundário, na outra bobina você bota primário e secundário. E aí você faz série paralelo dessas bobinas de acordo com o que você quer. Se você bota dois primários, você vai ligar em paralelo, dependendo da tensão que você vai ligar, ou em série. Então eu representei aqui a torre da bobina, a torre de ferro da bobina. E botei ali a bobina para a gente entender. E aí tem aqui o início dessa bobina e o final dessa bobina. E tem o início dessa bobina e o final dessa bobina. Teoricamente, se a gente usar o mesmo princípio dos transformadores de ferro EI, todo mundo vai querer ligar o início com o início, final com final. Mas esse tipo de transformador aqui não é ligado assim. Para você botar esse transformador aqui em paralelo, você tem que pegar o final de uma bobina e ligar no início da outra. E você tem que pegar o início de uma bobina e ligar no final da outra. O paralelo desse tipo de transformador é desse jeito. E aí, por que é desse jeito? Vamos tentar entender. Esse ferro aqui, ele é desse jeito. Tem uma torre aqui, as bobinas enroladas, um fechamento de I aqui em cima, um fechamento de I aqui embaixo. Para isso eu desenhei aqui em dois toquinhos de madeira como se fossem as duas bobinas, como se fosse isso daqui.
Só que o que acontece é o seguinte, esse ferro aqui, ele é a mesma coisa, ele só tá, as bobinas só estão em dois lados, porque o ferro foi montado dessa forma. Mas isso aqui, magneticamente, é igual a isso aqui. É igual a essa torre aqui estar rebatida aqui para cima. Ela é isso aqui, ó. Tá aqui as duas bobinas. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Você rebater a bobina aqui para cima. É a mesma coisa. E aí você faz o fechamento. Esse transformador pode ser feito desse jeito. Onde aqui não vai ter bobina. Vai ter só um ferro aqui e um fechamento aqui. Então, quando você pega essa bobina, magneticamente, o campo magnético enxerga dessa forma. Que isso aqui é isso aqui. Porque a série desses dois ferros está feito aqui, ó, por esse ferro aqui. E essa parte aqui de baixo faz esse complemento aqui de baixo do magnetismo. Então, olha a posição dessa bobina em relação a essa. Quando você faz isso daqui, ó, essa bobina está enrolada exatamente oposta à outra. Uma está enrolada num sentido. Quando você enrola essas duas bobinas aqui no mesmo sentido, teoricamente, você está enrolando uma num sentido e a outra no outro sentido. Então, se elas estão enroladas em sentido oposto, você vai ter que ligar o final de uma bobina com o início da outra. Final com início. E você vai ter que ligar o início de uma bobina com o final da outra. Início com o final. Então, nos transformadores montados com dois núcleos, separados em forma de torres, a ligação em série e paralelo é feita desse jeito. A série seria você pegar e ligar o início dessa bobina daqui com o final dessa. Você entra a corrente aqui, em fim e início. Totalmente o contrário dos transformadores aí. Por último, eu vou mostrar como é que você consegue identificar como é que você vai colocar os enrolamentos em paralelo. Imagina que esse transformador aqui, esses enrolamentos aqui são os enrolamentos do transformador. E eles estão saindo lá de baixo, eles vêm por aqui, ó. E acaba você não sabendo exatamente qual é a sequência dos fios. A maioria bota na sequência, mas nem sempre você consegue identificar a sequência. Às vezes isso tudo aqui sai numa trouxa de fios onde você não consegue ver a sequência da bobina. Como é que você sabe como é que faz a ligação? Você vai ter que saber quais são os fios da entrada do transformador, quais são os fios do primário. E se você está numa rede de 110 volts, onde você vai ligar eles em paralelo, você tem que fazer o seguinte. Teoricamente aqui nesse transformador, o certo seria ligar essa ponta aqui com essa daqui e ligar essa ponta aqui com essa daqui. Teoricamente seria desse jeito aí. Se você ligar o contrário, dá ruim, vai queimar. Então você vai fazer o seguinte, você vai ligar primeiro você vai ligar essa bobina daqui. Pá. Ligou lá na tomada. Aqui tá a tomada, os dois pinos aqui. Aí aqui vai aparecer a mesma tensão que você ligar aqui. Aqui 110 volts, por exemplo, aqui vai aparecer 110. Aí você chega e faz a ligação que você acha que deve ser. Vamos dizer que vamos fazer a ligação errada. Vamos ligar essa ponta aqui. Você vai ligar essa ponta daqui a aqui, vai entrar em curto. Então o que você faz? Você primeiro faz essa ligação aqui, não vai acontecer nada.
Aí você vem aqui com o multímetro e mede daqui para cá. Se aqui aparecer 110 volts, é porque está errado. Porque quando você faz a ligação certa, aqui não aparece nada, aparece 0 volts. Tanto é que você pode ligar as bobinas e não dá curto nenhum. Então, se você fizer a ligação certa, ou seja, você pega, liga essa ponta daqui, é início com início, né? Liga essa ponta aqui e liga essa daqui, final com final. Antes de você ligar, você vai medir aqui com o multímetro. Aqui tem que dar 0 volts. Então, quando você faz a ligação correta, você liga primeiro uma ponta. Não vai acontecer nada. Se você ligar uma ponta aqui, não acontece nada. Quando você vai ligar a segunda ponta, antes de ligar, você mede a tensão entre as duas. Se der 0, tá certa a ligação. Se der tensão, qualquer tensão que seja, tá errado. Você não pode ligar. Então é isso daí. Se você gosta desse tipo de dicas, gosta desses assuntos, você se inscreve aí no canal e, precisando, faça qualquer pergunta e eu faço um vídeo aí mostrando como é que é feito, como é que é resolvido o problema que vocês tiverem. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.